Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Nós estamos começando mais uma reunião na noite de hoje, reunião esta de forma virtual, mas esperamos que brevemente estaremos começando as nossas reuniões de forma presencial. Estamos aguardando as orientações da nossa federativa, das autoridades competentes, e tão logo seja possível, estaremos de volta com as nossas reuniões presenciais, nos abraçando, graças a Deus. Para começarmos a nossa reunião, nós vamos convidar a nossa irmã Jordana. Ela fará uma leitura e em seguida fará a prece inicial dos nossos trabalhos. Então nós passamos a palavra nesse instante para a nossa irmã Jordana. Muito boa noite a todos, muito bom estar aqui em mais uma reunião. E agora nós vamos fazer a nossa leitura de hoje, em seguida a nossa prece inicial. A nossa leitura é do livro Senda para Deus, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Se fosse perante alguém a condenar alguém, destacando algum mal que aconteceu, se te inclinas ao fogo da censura, dize contigo assim: se fosse eu. Passa a criança entregue à noite e ao vento, amargura, nudez, olhar sem brilho, e se vais recriminá-la, indaga simplesmente: e se fosse meu filho? Destitoso detento, vem não longe, vozes clamam: prendei, apedrejai. Ao ver-lhe a humilhação, interroga a ti mesmo: e se fosse meu pai? Peço agora para que todos fechem os olhos nesse momento, harmonizando o pensamento com o nosso Senhor Jesus, para fazer a nossa prece. Querido Pai Celestial, lhe agradeço com todo carinho e amor pela oportunidade de estarmos aqui novamente, mais uma semana. Às vezes está sendo difícil para cada um de nós, e um período imensamente gratos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, em espírito, em coração e em sintonia. Eu lhe peço, querido Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a cada casa, a cada pessoa, nesse momento, que as palavras infiltrem o coração de todos nós, que os seus ensinamentos cheguem aos nossos corações. Peço, querido Senhor, que o Senhor tenha misericórdia por cada um de nós, abençoando a nossa casa, abençoando a nossa vida, abençoando a nossa semana. Muito obrigado, Senhor. E eu peço, Senhor, que essa reunião seja produtiva a todos nós. Assim como peço, Pai, que o Senhor abençoe a todos nós perante todas as dificuldades que possamos enfrentar nessa nova semana que se inicia. Assim como também peço misericórdia ao nosso mundo nesse momento conturbado com a pandemia. Peço que abençoe a cada família, todos que estão passando por esse momento, assim como a espiritualidade amiga que está trabalhando incessantemente nesse momento. Que a espiritualidade possa receber as nossas energias nesse momento, os nossos fluidos, para que haja uma troca de energia, de amor, de carinho. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Que linda poesia, né, meus irmãos? E que ensinamentos mais profundos. Nosso muito obrigado à nossa querida irmã Jordana pela ajuda nos trabalhos da noite de hoje. Bem, meus irmãos, a palestra da noite de hoje está a cargo do nosso irmão Emerson, que toda vez que convidamos está prestes a nos ajudar. Então, nesse instante, nós passamos a palavra para o nosso irmão Emerson. Senhores e senhoras, queridos amigos, queridos irmãos, na presença de Jesus, nós queremos hoje mergulhar na proposta que é o nosso encontro de hoje, a dracma perdida. Esta parábola
é um desenvolvimento natural, é um prosseguimento natural da parábola da ovelha desgarrada. O nosso planeta tem sido conhecido por muitos como um vale de lágrimas. Muitas pessoas, através de religiões dogmáticas e necessariamente por esse exato motivo limitantes, têm ouvido dizer que nós viemos a este planeta para sofrer e que este planeta abriga espíritos endividados, portanto, condenados, e que talvez, até mesmo nessa mesma proposta, tenham que ser punidos, de tal maneira que a máxima sabedoria pode nos conferir apenas a capacidade de sofrer bem, e enquanto nós estivermos aqui, de acordo com essa ótica, nós haveremos de sofrer. Alguns vão até, de certa forma, distorcer essas palavras do Divino Mestre, abre aspas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, fecha aspas. Poderia-se, então, interpretar que o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições. Entretanto, com a expansão da consciência e a proposta de alcance da divina e sagrada compreensão, nós começamos a perceber que o planeta não é um vale de lágrimas, como também não é o paraíso. O planeta não é uma zona de expurgo, não é abrigo de prisioneiros, do ponto de vista literal, estou me referindo, mas tão somente aquilo que nós fizermos dele. O planeta é a coisa cognoscível. Claro que para os gregos, a mãe Gaia é um organismo vivo e pulsante, porque ela não funcionaria da maneira com que nós conhecemos sem a presença do Cristo planetário. E é claro que ele tudo permeia, de forma a dar para tudo um propósito de utilidade. Mas, do ponto de vista analítico, objetivo, tridimensional, ou seja, de matéria densa, o planeta é o que toda e qualquer outra matéria espalhada pelo universo é neutro em si mesmo. Então ele não é um vale de lágrimas. O planeta não é nem azul, como assim se nos parece, como também não é vermelho, como também não é verde, não é qualquer outro tipo de cor variante que esses nossos olhos tão bem feitos podem alcançar. Porque o planeta é exatamente aquilo que nos parece. Nós temos hoje uma multiplicidade de irmãos de outros orbes, que pululam no astral, mas diretamente no orbe, influenciando os cometimentos para a entrada da regeneração. Eu pergunto a todos vocês, com os olhos deles, com seus corpos diáfanos, com a experiência que eles adquiriram em outras constelações, quando eles olham para o nosso planeta, eles vão dizer que ele é o quê? Vão dizer que ele é azul? Isso depende da ótica deles, depende mesmo da função, visão nos corpos deles. O planeta é um vale de lágrimas, mas eles estão acostumados a olhar para tudo com um ar de enorme positividade. E etc. O nosso planeta, na realidade, é neutro em si mesmo, mas generosamente nos abriga, porque o planeta será exatamente aquilo que se nos parece no nosso relacionamento com ele. Então, nós, os seres cognoscentes, que baixamos na experiência tridimensional, que nós entendemos como encarnação, olhamos para o planeta e dizemos para ele o que ele é, porque o planeta é a coisa cognoscível. Nós podemos experimentar o paraíso? Agora, já é necessário, entretanto, uma grande mudança de atitude espiritual para a maioria, porque não tem olhos para ouvir, para ver, não tem ouvidos para ouvir, não tem receptividade para a graça. E se não vive na graça, não tendo meio termo, vive na desgraça ou ausência da graça. Qualquer pessoa que perdeu esperança, na linguagem de Chico Xavier, e se vê constrangida a sofrer, é, entre todas, a mais infeliz que o planeta poderia abrigar. E ela não vai ver beleza, nem generosidade, nem profusão de recursos a nosso favor em parte alguma. O problema está justamente na atitude espiritual geral dos reencarnantes, os que compõem mais ou menos 2/3 da população predominante, a dos profanos de carteirinha, porque estão acostumados a errar muito, e quando se reencarnam no planeta, apenas dão consecução aos padrões dos homens velhos que eles sequer identificaram, quanto menos dizer que eles começaram a superar. E é por isso que eles trazem todo um pacote de problemas evolutivos que eles têm que resolver, porque a encarnação é o melhor ensejo que a espiritualidade superior lhes preparou para esse mistério,
e se não tivessem eles recebido a misericórdia da experiência atual, esta que está em curso e que nós entendemos como encarnação, estariam em situação muito pior. Eu, às vezes, converso com algumas pessoas que dizem que não têm nenhuma alegria de viver, não cultivam amizades, não conseguiram alcançar o coração de ninguém e dizem mesmo que querem suicidar-se. Observe os fenômenos sem nenhum julgamento jamais da nossa parte que a ignorância espiritual pode produzir. Alguns dizem mesmo aquela frase que nós ouvimos, a saciedade em todos os lugares, que ele não pediu para viver, não pediu para encarnar-se. Ele quer, então, que ele viva como ele escolhe, e não que lhe seja imposta a experiência na qual ele tem que prosseguir e que ele tem que suportar. E somente a ignorância das coisas espirituais realmente pode produzir esse fenômeno. Se porventura eu ainda não conseguir alcançar o coração de ninguém, por que não começar agora? Será que existe alguma pessoa, na nossa experiência, que não pode ser útil em rigorosamente nada? Eu digo a todos os senhores que, se houvesse algum tipo de realidade assim, encarnado não estaria. Entretanto, encarnado está, e tem à sua mão todo um conjunto de recursos que ele pode colocar a seu favor. E como funciona na dualidade? Sempre tão somente o contraste de todas as experiências, para que ele verdadeiramente possa beneficiar-se, basta que ele beneficie o próximo, sem pensar em si mesmo. Lembrem-se da suprema mística da quinta beatitude do Cristo em Jesus, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E esse é justamente o ensejo da sua libertação. Nós imaginamos, através de tantos casos que nós conhecemos pela literatura séria, como também pelos médiuns sérios, tantos eles que nos explicam daquilo que eles aprenderam e que eles conheceram, muitas vezes com experiência própria, como Divaldo Franco, da situação desses espíritos na intermissão, que é o espaço entre duas encarnações antes que eles viessem. Estavam em situação extremamente aflitiva. Antes de nós desenharmos, pelo menos um caso assim, vamos construir a ideação conveniente para aquilo que nós entendemos como intermissão na quarta dimensão, que é o umbral médio. Quais são os espíritos que compõem a população do umbral médio? Bom, primeira coisa ainda, o que é umbral médio? O nosso planeta entende 3 níveis ou dimensões diferentes daquilo que nós chamamos de umbral. A pior delas é na intimidade do planeta, as zonas de maior sofrimento ou expurgo necessários para os espíritos que concentram o maior pacote de culpa, como também de perversidade, que está na intimidade do planeta, chamado umbral grosso. E nós temos o umbral das colônias, ou chamada quinta dimensão, que se situam imediatamente no nosso orbe. Nosso lar tão conhecido é uma dessas colônias, e funciona como pronto-socorro espiritual, por isso que tem que ficar diretamente localizado no orbe. Ficou durante muito tempo numa região acima da cidade do Rio de Janeiro, mas não necessariamente tem que permanecer lá, se desloca. E o umbral médio, que é o exemplo que está proposto agora, na superfície, ou chamada quarta dimensão, cujos habitantes padecem o produto exato das próprias ideações cultivadas na encarnação que terminou. Então, o espírito sofre exatamente aquilo que ele fez de si mesmo. Se ele desencarna como analfabeto das coisas espirituais, os senhores vão de concordar que é perfeitamente razoável que tudo para ele seja motivo de perturbação e surpresa desagradável. Não se preparou para a viagem, tudo pode surpreendê-lo. Não tem conhecimento do que está acontecendo com ele, tudo que acontece é desagradável. E se ele não plantou o bem para poder colher o bem depois da desencarnação, o que é que ele vai colher, se não tem meio termo? Não existe neutralidade no reino de Deus, ele vai colher o mal, porque ou ele se ocupa do bem ou ele se ocupa do mal. Na linguagem do Cristo cosmológico, quem não é por mim é contra mim. Muito clara a linguagem do Cristo. E ele vai lidar com as companhias espirituais que lhe são próprias, porque nós não temos o poder de caminharmos sozinhos. Porque eu pergunto a todos os senhores, pensem, como é que nós poderíamos não atrair nem repelir nas sendas da evolução? Como é que nós poderíamos viver desse jeito, em neutralidade total, se a própria mente da qual nós não podemos nos desvincular é um dínamo super poderoso que movimenta a matéria em derredor, sendo ela provocada constantemente pelo livre-arbítrio soberano do espírito que a comanda?
Então, o espírito o tempo todo diz para a mente funcionar, e a mente está funcionando o tempo todo. A partir do instante em que a mente funciona, ela determina uma frequência dentro da sua amplitude de alcance, consequentemente, o que ela atrai tanto quanto repele. Nós não temos o poder de ficarmos sozinhos, mas nós temos o poder de definir a qualidade das nossas companhias espirituais. Então, no plano espiritual, o que ocorre é apenas que tudo isso fica explícito e evidente. Aliás, meus irmãos, qual é o grande fenômeno da desencarnação? Fenômeno extremamente simples, porque tem a ver apenas com o desfazimento dos laços. Por uma questão cosmológica, é muito mais difícil construir do que destruir, é muito mais difícil edificar do que colocar abaixo. E os bons espíritos vão nos dizer que, às vezes, é um batalhão de dificuldades, um batalhão de espíritos para lidar com as dificuldades de um reencarnante, como o Sergismundo, que está lá no capítulo Reencarnação, de Missionários da Luz. E para desencarnar, na linguagem de Bezerra de Menezes, é um empurrão. O que a desencarnação, então, faz? Ela expõe a realidade espiritual do espírito que não tem mais que experimentar o claustro da encarnação. Então, fica evidente o que ele fez de si mesmo. E ficam também evidentes as suas companhias espirituais. Não é incomum o obsessor estar esperando com porrete o desencarnante às portas da reentrada na quarta dimensão. Alguém poderia perguntar, por que ele não desencarna para a quinta dimensão? Ué, porque ele é espírito de quarta dimensão. É umbral médio. E o que representa, então, quarta dimensão? Aquele espírito que não tem mais corpo físico, mas quer continuar vivendo como se encarnado estivesse. Psicologicamente, é só o que ele entende, porque foi só para isso que ele se preparou. Então, ele estagia na superfície do planeta, o que é extremamente delicado, porque é muito perigoso enquanto durar a sua necessidade de expurgo ou catarse das próprias ideações, que são o conjunto, todo ele, do que ele fez de si mesmo, no transcorrer de quantas décadas forem da encarnação que agora termina. E ele tem que lidar com os efeitos de tudo aquilo que ele causou em si mesmo. Muito bem, senhores, ambientada a quarta dimensão, que é um umbral médio, no orbe, nós entendemos por que alguns espíritos, quando estão aqui, perdem todo o rumo, não veem qualquer sentido na experiência da encarnação atual e dizem que não somente querem suicidar-se porque não pediram para nascer. Olha só o que a ignorância produz. Conversando com um desses espíritos no plano astral antes da encarnação atual, da qual eles têm queixas, o mentor finalmente se faz perceptível e o convida para um novo cometimento na matéria. Vocês acham que ele vai dizer isso? Não quero nascer. Não tem sentido para minha encarnação. Porque a situação dele no umbral médio era muito pior. Muito pior. E ele sente que o seu sofrimento está multiplicado, porque para ele não vai terminar nunca. Ele não tem a trégua da anestesia, do hospital, do psicólogo, da cama confortável. Ele não tem trégua. Ele pensa, então, que ele vai sofrer e que não tem limites, que ninguém vai aparecer para auxiliá-lo. Ele não entende quase nada da utilidade da encarnação, mas uma coisa, quase todos esses espíritos do umbral médio entendem. A encarnação dá uma trégua para as suas aflições. Isso eles entendem. Eles entendem que a encarnação, então, é um refúgio, onde ele pode ficar quieto um pouco. O mentor se faz perceptível e diz para ele, olha, pessoa tal, vamos supor que seja uma menina. Nome hipotético, completamente hipotético de Luciana. Luciana! Ai, mentor! Eu estou cansada, não quero sofrer mais. Calma, Luciana, Deus te ouviu. Apareceu uma oportunidade de encarnação para você. Você topa? Ai, claro que eu topo. Calma! Que você não vai ter pai. Seu pai vai aparecer só para participar do processo. Depois ele vai pirulitar, porque ele não tem compromisso com você, mas foi o único pai que nós achamos. Ela, claro que eu aceito, eu aceito. Ele, calma, e vai dizendo para ela das dificuldades que ela vai ter. Porque se está nessa situação no plano astral, e se uma família linda, bonita, organizadinha, com tudo certo, não lhe é oferecida, é porque ela está acostumada a desrespeitar a família. Não é lição devida, entre aspas, premiar quem está acostumado a abusar, fecha aspas, porque não é nenhuma coisa, nem outra. É apenas termo de comparação. Finalmente ela aceita a encarnação e ela vem. E ela começa a manifestar os seus conflitos existenciais, porque eles ressomam
Quando vem a eclosão hormonal, principalmente, mas nos casos mais graves, antes ainda, na infância, eles já aparecem, os conflitos ressomam, e nós estamos vendo vários aí espalhados pelo mundo, porque estão recebendo a última oportunidade, é natural que tanto escândalo apareça. Nós é que não temos que escandalizar-nos. E esse espírito vem à luz, e quando vem a eclosão hormonal e vem aqueles primeiros conflitos, observem que a misericórdia de Deus preparou para nós um pequeno período de puberdade. Esse período é curto por misericórdia. Para outros espíritos, ele dura muito mais, porque o karma deles é mais onerado que o nosso, mais ainda. E nesse período onde tudo é confusão, tudo é descoberta, tudo é desejo, as dificuldades evolutivas se misturam com essa realidade que tem a ver também com o quimismo no corpo físico. E ela começa a dizer que não pediu para encarnar, que quer suicidar, que não vê sentido em nada. Qual é o remédio? O remédio é procurar sentido nas coisas. O remédio é fazer-se útil de alguma forma. O remédio é colocar a sua vida a serviço do próximo. Porque isso é que faz brotar na nossa verdadeira natureza, na substância real do nosso ser, o verdadeiro tesouro que nos liberta. Porque foi justamente a fuga disso que criou culpa, com a letra I, criou culpa e a colocou naquela situação de aflição aparentemente interminável no umbral médio. Estou dizendo isso para os senhores porque a obsessão não pode, em hipótese alguma, nos produzir problemas. E nós já vamos entrar no assunto da dracma, porque era isso que eu queria desenhar. A obsessão não é causa dos nossos problemas, jamais. Nem no caso mais grave que o planeta pudesse ter conhecido, que Allan Kardec entendeu como subjugação, e entendeu muito bem, porque a palavra possessão é completamente equivocada, e se ela dá a entender o que não é verdade, nós não podemos aceitar. Não há espírito que tenha poder de tomar posse de um encarnado, isso é impossível. Não é que eles não queiram ou não quisessem, é lógico que eles querem, mas eles não fazem porque isso não é possível, não tem jeito. Não tem como o espírito tomar posse de um encarnado. Agora, se os senhores quiserem saber se existe uma possibilidade, dependendo do ponto de vista, existe, chama-se encarnação. O espírito toma posse de um corpo físico, mas não é posse. É outra coisa. Agora, a posse ele tem do momento que ele vive. Entretanto, um obsessor não pode produzir um problema para mais alguém. Então, a obsessão não é algo ruim, como a maioria pensa. É apenas algo que muitos têm que suportar de maneira dolorosa e desagradável. Mas se eu disser que é ruim, eu tenho que dizer que é inútil, que obsta a marcha do progresso e que estava fora dos planos de Deus. E não é nada disso. A obsessão é útil, ela auxilia na marcha ascensional e é permitida por Deus. Eu pergunto a todos vocês, desencarnar é algo ruim? O que seria do nosso Deus? Se mais ou menos 160 mil pessoas desencarnam todos os dias na Terra, o que Deus estaria fazendo dos seus filhos? Nós teríamos que questionar Deus. Meu Deus, o Senhor é bom ou não é? Se a encarnação é algo tão ruim, tão difícil, por que desencarnam tantos? E a rigor desencarnam todos. Por que Deus faria isso? Não é a encarnação que é ruim, é a enorme ignorância em torno do fenômeno. Ninguém se prepara para ela, então é atropelado por ela. Mas se preparar, vai olhar para ela exatamente como ela merece ser olhada. Como um fenômeno simples de desligamento, desfazimento dos laços, porque a nossa pátria é a pátria espiritual. Nós aqui estamos, daqui não somos. Então, ao mesmo tempo, eu pergunto para todos os senhores, a obsessão é ruim? A obsessão é um excelente indicativo das mazelas morais que nos competem observar. Senão, nós vamos voltar para o umbral médio na quarta dimensão, e se a coisa piorar, vamos para o umbral grosso, e se a coisa piorar, vai acontecer o que está acontecendo agora para estes. Foram expurgados do planeta, sobraram muito poucos, e já estão em degredo muito difícil e doloroso em planetas inferiores, porque o nosso planeta tem que entrar na regeneração, e isso vai acontecer muito em breve. E todos nós vamos ter a oportunidade de ver a marcha ascensional desses acontecimentos. Obsessão é, por definição, influenciação negativa e persistente, de alma para alma, tendo em vista uma afinidade entre as partes. Afinidade entre as partes. Quando nós nos reencarnamos, os espíritos se aproximam. E eles poderiam nos produzir uma dor de cabeça? Não. Unha encravada? Não. Poderiam nos demover de uma boa decisão? Não. O que os obsessores, então, podem fazer? Eles podem explorar nossas mazelas pré-existentes.
pré-existentes não podem produzir mazelas para nós, porque seria uma conspurcação do livre-arbítrio que Deus tornou inviolável. Então, eles não podem fazer isso. E se eles não podem fazer isso e só exploram as nossas mazelas existentes, aí está a utilidade da obsessão. Jesus dá continuidade à proposta analítica da ovelha desgarrada, dizendo que há uma festa maior no céu. Quando um mal, ao pé da letra na tradução do grego, muda a sua mente, mas aqui ele está falando de mente, não corpo agregado, mas da percepção cosmológica evolutiva no campo da sabedoria, do que quando um bom se eleva ainda mais. Quando um bom se eleva, o céu se alegra, porque, como disse um espírito muito recentemente, não é interessante para o universo o espírito não evoluir. Olha que frase maravilhosa. Não sei se vocês apreciam as coisas como eu estou apreciando aqui. Não é interessante para o universo um espírito não evoluir. O universo inteiro promove a ascensão dos filhos de Deus. Basta ter olhos para perceber. E se o universo promove a evolução, naturalmente que a ovelha desgarrada é uma ovelha que pelo próprio livre-arbítrio afastou-se, mas o bom pastor não quer que ela se perca. Ele protege as outras 99 na primeira análise e vai buscar a que se perdeu. Já Jesus continua agora, nesta comparação, falando da dracma. Rapidamente. A dracma era a moeda grega, equivalente à moeda romana denário, e que era o salário de um dia de trabalho comum na Palestina do primeiro século. Nenhuma dessas duas moedas eram aceitas pelos judeus, que tinham sua própria moeda, o síclon. Então, no gasofilácio, só poderia ser depositada a oferta na moeda dos judeus. Mas Jesus, que falava grego, naturalmente, e também um dialeto variante do hebraico que todos conhecem, que é o aramaico, comumente se utilizava da cultura que ele julgava a mais pertinente para a parábola que ele ia desenhar. E ele estava se referindo a uma mulher que tinha 10 dracmas. E ele diz que ela perdeu uma dessas 10 dracmas e se colocou completamente à busca dela. Ele fala que ela ligou um candeeiro e se pôs a procurar na casa toda. E como já eram altas horas da noite, ela não quis dormir até que ela encontrasse essa dracma. A dracma perdida finalmente foi encontrada e reintegrada às outras 10. O número 10 aqui não é coincidência. Não foi simplesmente tirado para poder dizer, põe um número redondo, põe um número normal. Vou falar só um pouco sobre isso. De tal maneira que quando ela encontrou essa 10ª dracma, a dracma perdida, ela quis dar uma festa. E essa festa é simples, ela chamou as outras vizinhas que ficaram interessadas naquele drama que ela estava vivendo, e disse para elas, regozijai-vos comigo, porque foi encontrada a dracma que eu havia perdido. Mais umas questões simbólicas nessa contextualização do Divino Mestre. A dracma poderia causar estranheza em alguém por ter sido motivo de tanto regozijo, como também de tanta preocupação dela. Podia ter deixado para procurar no outro dia, podia ter largado isso para lá, afinal de contas era só uma dracma. Mas se tratava de uma mulher muito pobre. E ela provavelmente vivia numa casa que não tinha janelas, por isso que ela ligou o candeeiro. E essa casa ficava lá atrás, como se fosse uma região periférica das cidades, onde ficam os mais pobres. E para ela, uma dracma faria grande diferença, porque era um dia inteiro de trabalho, e ela não sabia nem sequer se ela poderia ter trabalho depois. Quando ela encontrou, as vizinhas que viviam mais ou menos na mesma condição socioeconômica, entendiam o valor que aquilo tinha para ela, e ela as convidou a regozijarem-se juntas no que ela foi atendida. Era algo que quebrava a rotina daquelas pessoas. Então, era muito importante, Jesus tomou isso como um exemplo aparentemente simples. Muito bem, por que então o número 10? Porque no estudo da mística dos números, na representação energética ou fluídica dos números, depois de tudo cumprido e tudo aprendido, se nos é apresentado o número 10, é a primeira associação com o zero. E o 10 significa agora que tudo aquilo que nós conquistamos na senda da evolução tem que ser colocado por obra. O número 10, então, representa, ao contrário do número 5, o momento em que não tem mais sentido algum você ficar só buscando conhecimento, porque o próprio conhecimento agora tem que ser conquistado com a materialização de todas as propostas que você aceitou. Então não pode faltar essa parte
na etapa evolutiva quando ela chega. E Jesus quis dizer também que se essa dracma se perder, ela fica sem condição de materializar o conhecimento adquirido, e ela fica sem condição de adquirir mérito na encarnação. A dracma tem que ser reconstituída no todo, de forma que ela retome a estrada do progresso e tenha condição de compreender que ela pode ser útil, colocando-se de maneira útil com relação a todo aquele cujo campo de ação ela pode alcançar. E se ela perdesse a oportunidade de materializar o seu conhecimento, a suprema sabedoria ficaria adiada. Mas Deus não vai permitir que isso aconteça. Representativamente, a mesma coisa nas 100 ovelhas. É a associação do número 1 com o 0. É quando o 0 aparece pela primeira vez. Na mística dos números de Pitágoras de Samos, a representatividade na cidade pitagórica era somente do 1 ao 9. E aquela estátua famosa colocada na cidade pitagórica, com um braço apontando para o céu e outro apontando para os homens, deixa claro que era a trajetória toda ela da mística, eu recebo de Deus e retransmito para todos vocês. Agora, com o número 10, está na hora de se colocar por obra. Esse é o texto original da parábola do castelo edificado sobre a rocha e o castelo edificado sobre a areia. A suprema sabedoria do homem não está somente em conhecer a verdade, mas em realizá-la na sua vida. E quando o Divino Mestre faz a associação da festa no céu com a dracma que foi reestabelecida, ele está querendo dizer que quando o homem muda a mente, ou na linguagem de Jesus ele se arrepende, ele está pronto para materializar o conhecimento e libertar-se da própria matéria. Lembrem-se que no reino nominal, onde nós ora estagiamos, na dualidade de uma senda de provas e expiações, é tudo contraste, porque o homem, o espírito encarnado, homem ou mulher, o dualista está suspenso entre essas duas realidades. Ele não é o que vive as duas realidades. Na dualidade, ele é partícipe de uma proposta de autolibertação e de autorrealização espiritual. Então, ele pode olhar para duas coisas ao mesmo tempo. E como ele tem livre-arbítrio, e como ele agora está estagiando no número 10, tem a oportunidade de escolher como é que ele vai pôr por obra. E é isso que tanto eleva quanto condena as zonas inferiores, não é Deus. Pelo contrário, se ele entender a proposta e se reintegrar à grande fraternidade dos filhos de Deus, há uma festa no céu. Jesus chama isso de arrependimento. Eu tenho certeza que nenhum dos senhores vai confundir arrependimento com culpa. Jesus jamais poderia ver valor na culpa, porque é espírito puríssimo, inimaginavelmente evoluído, ele conhece todo o processo evolutivo, ele sabe o peso que a culpa incute naquele que a cria. Não é possível um obsessor criar culpa em alguém, ele pode incitar um invigilante a criar ainda mais culpa por causa do próprio erro, pecado ou desacerto. E o Divino Mestre também quer nos lembrar nesta parábola que nós nos perdemos na encarnação pelas coisas simples. Mas eu ainda falava do dualista. O dualista pode olhar para duas propostas e pode escolher aquela que lhe é mais conveniente. Como é que nós vamos aprender o que é verdadeiramente ser forte, entendendo o que é ser fraco? Como é que nós vamos aprender a ser livres, experimentando o claustro da encarnação? Como é que nós vamos valorizar a beleza, a construção das coisas que são úteis? Experimentando fealdade, tendo uma medida de destruição, tendo uma medida de afastamento da edificação inteligente das coisas que promovem equilíbrio, serenidade e paz. E quando nós entendermos todas estas coisas, será que nós poderemos ainda ser chamados de dualistas? Claro que não. Uma pessoa matriculada em ensino médio não pode mais ser chamada de criança de jardim de infância. Não tem sentido, ninguém faz isso, porque, sabe, é completamente inútil, ninguém vai ouvir. Quando cessar a fase da dualidade e nós deixarmos a necessidade de experimentar dicotomia ou contraste, estaremos completamente afinizados com a proposta de unidade que ansiosamente nos aguarda? Nós nos perdemos, entretanto, quando nós nos reencarnamos pelas coisas simples. Porque a encarnação é uma ilusão, justamente porque na fase dual é a melhor medida de compreensão da suprema realidade. A suprema realidade aqui, ainda que eu use o termo suprema, é relativa.
Não é absoluta realidade, é suprema realidade, porque ela é hegemônica com relação a todas as outras pseudo-realidades. A encarnação é uma pseudo-realidade, nada disso aqui é real. A ciência já diz e concorda com essa vertente filosófica multimilenar. Na realidade, não há realidade na matéria. A matéria é uma ilusão dos sentidos, necessária e temporária, para que esta experiência dual seja possível e didaticamente seja engendrada de forma a favorecer os nossos cometimentos aqui para o devido aprendizado ou conhecimento e experiência que devem ser adquiridos. É aqui que nós somos expostos à nossa própria realidade espiritual e não o que a maioria pensa, que nós seríamos expostos à realidade espiritual dos outros. Como é que eu vou ser exposto à realidade espiritual de mais alguém se eu não posso devassar seu livre-arbítrio? Somente fazendo isso, que é absurdo, é que eu poderia entender o momento evolutivo que alguém mais vive. O que eu tenho são apenas alguns indicativos que vêm de fora para dentro. Por empatia, eu posso até sofrer o que ela sofre. Eu posso sentir o que ela sente. Eu posso participar da sua psicosfera e também do pacote de fluidos que dela emanam ou dimanam. Mas eu nunca posso verdadeiramente ser o que ela é e entender exatamente qual o patamar evolutivo que alguém mais ocupa, mas eu posso fazer isso comigo mesmo. Então, a encarnação pode ser para mim ensejo de libertação. E mesmo mergulhado nas ilusões da matéria densa, eu posso despertar para a plenitude da glória que pertence a todos nós. Nós somos filhos de Deus, e a encarnação, afinal de contas, passa a ser para nós diferente, pois que útil. Nós entendemos que o Pai é sempre generoso e amoroso e não pode nos punir, e que todo e qualquer sofrimento é produto das minhas próprias escolhas, haja vista a sacralidade intransferível do meu próprio livre-arbítrio espiritual, e não de Deus. O que Deus faz por nós é dar-se todo ele para cada um de nós. E ninguém vive vida diferente do que a vida de Deus, que é Deus em nós. Nessas horas eu me lembro de Khalil Gibran, nos ensinando a orar. A linguagem dele é poética, filosófica, belíssima, e traz, é claro, uma sabedoria incomensurável. Às vezes se nos parece um pouco dura, porque o ego está acostumado a ser apenas e tão somente massageado. E quando alguém diz qualquer outra coisa diferente, e ele se sente abalado, mesmo que milimetricamente no seu status quo, ele se ofende, ele reage mal, porque ele se sente ameaçado. Ele é como uma criança extremamente birrenta que não entende regras, a não ser as suas próprias, o que não são regras. Ele diz que se quando nós estivermos formulando pedidos a Deus, se não for o próprio Deus movimentando os nossos lábios, elas jamais serão ouvidas. Ele quer dizer que quando a nossa vontade, quando a substância do nosso ser entra em relação com a substância do ser divino, que é o nosso próprio Pai, quando a nossa vontade se alinha com a vontade de Deus, que é uma vontade absolutamente perfeita, nós não lograremos encontrar de conformidade com o que nós pedimos. Mas alinhar a sua vontade com a vontade de Deus é experimentar felicidade. Quem poderia desejar qualquer outra coisa diferente disto? Então, quando alguém mergulha na encarnação, é como uma ovelha de Deus, na linguagem de que Jesus lançou mão, que é a linguagem do pastoreio, cultura normal dos judeus. Depois da destruição, a mando do imperador Vespasiano, no ano 70, da cidade de Jerusalém, causando a segunda diáspora dos judeus, eles ficaram proibidos de pastorear. Então, já não é mais a mesma coisa, eles foram se tornar comerciantes. E aí, não sei o que deu, mas eles se tornaram os melhores comerciantes do mundo. E viraram banqueiros, e todas essas coisas que a história registrou. Mas, na linguagem de Jesus, nós somos ovelhas do seu rebanho. E a linguagem de Jesus é uma linguagem santíssima. Então, o que acontece quando uma ovelha dessa se perde? Deus deixa de orientar esse espírito na encarnação? Quando ele se vincula ao astral inferior, se ele fizer isso consigo mesmo, essa ovelha se perde? Será que quando ela entra num umbral grosso e não dá qualquer perspectiva de arrependimento, se trata de uma ovelha perdida? Se trata de uma dracma perdida? Não, meus irmãos. Porque Deus sabia, tudo isso aí podia acontecer. Tudo isso, a rigor, Deus viu acontecendo antes que acontecesse, porque Deus, Pai Todo-Poderoso, não tem limitação de espécie alguma, e não adianta tentar entender isso, porque o Pai não pode ser compreendido, ele é incognoscível, mas ele sabe. Ele sabe de tudo o que ninguém sabe e que ainda vai acontecer. Ele sabia que isso ia acontecer, então ele deixou, porque ele deu livre-arbítrio. E aí vocês percebem, Deus não brinca.
Quando ele dá mesmo. Quando ele faz bem feito. Tem uma frase em latim cuja tradução é a seguinte: quando você for fazer alguma coisa, faça. Naturalmente que vocês entenderam o que ele quer dizer. Se vocês se propõem a fazer alguma coisa, façam direito. Coloquem todo o seu ser naquilo que vocês vão fazer. Se vocês elegeram aquela experiência como experiência útil, então que ela se torne verdadeiramente uma experiência que vos acrescenta em conhecimento e em experiência. Não façam nada mais ou menos. Não façam alguma coisa sem conhecimento de causa. Assumam a responsabilidade sobre tudo que vocês estão fazendo. Porque nós seremos responsáveis pelas consequências. Mas não significa que a lei seja seca, como alguns interpretam, ao ponto de dizer o absurdo de que a lei de Deus é uma lei de justiça. A lei de Deus nunca foi, nem nunca vai ser uma lei de justiça. Isso é uma questão da antropomorfização de Deus pelos homens. Então, os seus atributos limitantes, como o conceito deles de justiça, eles lançam para Deus. Só que Deus é super eficiente, eles fazem o que o homem faz nessa proposta, só que ele faz como Deus. Justiça é muito simples, porque o símbolo é uma balança, é justeza, é ajuste, é ajustamento. Olha só como funcionaria a justiça se Deus fosse o Deus de justiça. Toma o que você merece, paga o que você deve. Será que nós teríamos condição de pagar o que nós devemos agora? De novo, se está no planeta, é porque está acostumado a errar muito. Então está muito onerado. Mas o que Deus faz? Ele cobra? Não, você não vai encarnar, você tem que pagar. Ele diz, não estou interessado em você pagar ou não pagar. Eu sou seu pai, na linguagem de Jesus. Amoroso, generoso. Eu sou cheio de amor. O que eu quero? Quero que você mude a sua mente, que foi o termo que Jesus usou. Eu quero que você entre no arrependimento, que é fundamento da regeneração. Eu quero que você queira me amar, porque eu já te amo. Então, o que eu vou fazer? Vou te dar o que você precisa, não vou te punir. E nós temos observado que quando nós queremos participar do Pai, é exatamente assim que ele age conosco. Então, a lei de Deus não é uma lei de justiça, isso é um atributo da lei de causa e efeito que já funciona por si mesma. E funciona de maneira absolutamente perfeita, porque a lei é de Deus, e a justiça é da lei de Deus, não é a lei de Deus. A lei de Deus é uma só. E da lei de Deus se pode interpretar esse aspecto dentro da dinâmica geral de organização e ordem do universo que nós chamamos de justiça. A lei de Deus é infinitamente superior e o Pai é um Pai de generosidade. Então, meus irmãos, quando a ovelha se desvia ou a dracma se perde, não significa que, estando ela perdida nos seus rumos do rebanho, ou daquele número 10 simbólico da nossa própria realização, que Deus perca a hegemonia sobre os seus filhos. Não há espaço para isso no universo. Deus tudo é, e tudo que existe só existe porque Deus é Ele primeiro, e tudo que Ele derramou Ele sustenta. Muito mais importante do que o universo é a criatura, infinitamente mais importante. Será que por ela estar tão perdida em si mesma, Deus vai deixá-la perder-se de si? Não tem como isso acontecer. Então, o interessante é aceitar incondicionalmente a vontade de Deus. Eu tinha falado do número 5. Número 5 é um momento delicado na evolução, em que, não tendo ainda toda a realização espiritual no campo da mística, você pode optar pela esquerda ou pela direita. Você pode optar numa bifurcação, ou seja, onde lhe são oferecidos dois caminhos, em que você pode se desviar das sendas do progresso ou escolher permanecer nas sendas do progresso, porque não há ainda todo o conhecimento e toda a experiência. Está se referindo ao começo da fase dual, onde tudo é penumbra na dualidade. O número 10, que foi o número de que Jesus se utilizou para se referir à dracma perdida, já se refere ao cumprimento total de toda a proposta dos 9 números de Pitágoras de Samos no campo da mística. Agora é a hora de pôr por obra. Não a ovelha que se perca, porque o pastor é o bom pastor, e ele resgata qualquer ovelha, sem descuidar das outras 99. Ao mesmo tempo em que não há dracma que se perca, porque é o salário do justo, e o salário do justo não se perde. E o justo sempre encontra o seu salário. Jesus disse isso para os apóstolos, que não eram assalariados. Ele dizia para eles, vocês trabalharam, vocês têm direito ao salário de vocês. O justo sempre tem direito ao seu salário. Jesus está dizendo o seguinte, não tem como vocês fugirem da lei de causa e efeito, porque Deus tudo é e tudo permeia. E a rigor tudo é Deus. Vocês trabalharam, vocês semearam o bem, vocês são obrigados a colher o bem.
Não se preocupem com o que vocês vão semear. Desculpem, colher. Preocupem-se como vocês vão semear. Semeou bem, vai colher o bem. Imaginem aqueles que beberam na fonte. Imaginem aqueles que participaram da sublime psicosfera de Jesus de Nazaré, filho de José, o carpinteiro. Lembrem-se, vocês são ovelhas de Deus, não vão se perder. Vocês são dracmas na representatividade do momento evolutivo em que vocês têm que pôr por obra tudo aquilo que vocês receberam. E o Pai nunca vai deixar de amá-los e nunca perderá sobre vocês a sua hegemonia generosa. O nosso muitíssimo obrigado ao nosso irmão Emerson pela ajuda nos trabalhos da noite de hoje, que os ensinamentos maravilhosos de Jesus interpretados pelo irmão. Agora, meus irmãos, nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. Aqueles irmãos que quiserem, já vão colocando um copinho de água em cima da mesa, uma garrafinha d'água, para que a mesma seja fluidificada. E para esse trabalho nós vamos contar com a colaboração da nossa querida irmã Helena, que fará o trabalho do passe. Então nós, nesse instante, passamos a palavra para a nossa irmã Helena. Boa noite. Estamos mais uma vez aqui com nossos pensamentos levados a Deus e pedir a misericórdia divina para todos os nossos irmãos dessa nação, para nossos companheiros aqui desta casa espírita da SAMUF, que Jesus possa fazer as bênçãos para todos, curando as tuas enfermidades, de acordo com o merecimento de cada um. Senhor, sua bênção desça sobre os lares, sobre os hospitais, sobre as casas de bênçãos que precisam muito dessas orações, meu Deus. Que o Senhor possa sempre estar presente em nossas mentes e em nossos corações. E agora vamos pedir também para a frutificação das águas. Que Jesus, Mãe Santíssima, e todos os mentores coloquem nesta água o remédio certo para a saúde, o que for necessário, que seja um bálsamo salutar para o seu corpo e sua mente. Senhor, mais uma vez agradecendo por tudo que está fazendo por nós, que está voltando a alegria em nossos lares. Bem devagarzinho as coisas vão entrando nos seus eixos. Agradeço, Senhor Jesus, por tudo que nós temos recebido. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que as bênçãos de Deus, e que o mantor de Jesus e Mãe Santíssima nos cubra hoje e sempre, com muita luz, com muita paz. Que assim seja. Nosso muito obrigado à nossa irmã Helena por esse trabalho maravilhoso que é o trabalho do passe, que com certeza tem ajudado muitas pessoas. Bem, meus irmãos, neste momento nós estamos chegando ao final dos nossos trabalhos da noite de hoje, sempre agradecidos a Jesus, a Deus, à espiritualidade maior, que sempre se faz presente em nossas reuniões. Nós queremos pedir aos irmãos oração para o Marcos, irmão da nossa querida amiga irmã Isabel, que o Marcos está internado com Covid, então nós pedimos intercessão para o nosso irmão através de orações. E nesse instante nós vamos fazer a prece final dos nossos trabalhos da noite de hoje. Pai querido, Pai amado,
Nesse instante nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais desta reunião na nossa casa. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelos teus ensinamentos. Queremos te agradecer, Senhor, pelo nosso irmão que veio nos trazer esta mensagem, certamente intuída pela espiritualidade maior. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela nossa vida, pelo nosso trabalho, por tudo que o Senhor tem nos oferecido. Queremos te pedir nesse instante, Senhor, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta, que está passando por esse momento tão difícil, esse momento de pandemia. Queremos te pedir, Senhor, que a espiritualidade maior possa estar sempre presente nos hospitais, que tem muitas pessoas, Senhor, que estão sofrendo mais pelo desespero do que pela doença, não entendendo o verdadeiro sentido dessas mazelas nas nossas vidas, que essa doença vai servir de aprendizado para todos nós, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela nossa vida e te pedir, Senhor, que continue sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Nosso boa noite a todos, uma boa semana, que fiquem todos na paz de Jesus.